Fala, rubro-negra e rubro-negro do meu coração, 7 horas da noite, estou eu aqui a postos para o nosso compromisso inadiável, diário, com as principais notícias do Flamengo. Nesse domingo, com bem cara de domingo aqui no Rio de Janeiro, eu dei uma olhadinha para o céu para ver se o tempo ainda continuava nubladinho, continua nublado, aquele friozinho, uma vontade de ficar na cama, as notícias do Flamengo se arrastando bem no ritmo de domingo. Então falaremos aqui sobre o mercado da bola, batendo na tecla de dois nomes que vocês já estão careca de saber que o Flamengo está negociando, que o Flamengo inclusive vai avançando aí para um desfecho positivo com os dois. Essa é minha torcida, assim espero, inclusive. E aí falaremos mais sobre eles, porque conforme o Flamengo vai avançando nessas negociações, conforme elas vão cada vez se caminhando mais para se aproximar do acerto, mas nós temos informações sobre essas negociações. Então, bases salariais, tempos de contrato, fica até melhor para que a gente possa debater sobre essas contratações, Porque às vezes tem muito disso. Pô, eu gosto do jogador, mas acho que ele não vale X, acho que ele não merece ganhar tantos Y por mês, acho caro, acho barato, baita negócio, enfim, a gente consegue ter uma base melhor até para debater sobre as contratações quando a gente vai sabendo mais sobre os números, que envolvem essas tratativas aí entre Flamengo, clubes e agentes de jogadores. Então falaremos sobre Léo Ortiz e De La Cruz, já trazendo alguns números para vocês, e falaremos também, eu tenho um desafio para vocês, e falaremos também brevemente aí sobre uma reunião do Rodolfo Landim com representantes da Caixa Econômica, que deixou um gostinho bem frustrante na boca desses representantes, tá? Então abordaremos também esse tema que rendeu bastante aí nas redes sociais rubro-negras nesse domingo. Para começar, vamos falar de Léo Ortiz, vamos falar da defesa, que eu acho que como é a prioridade do Flamengo, então vai ser a prioridade desse vídeo aqui também. Léo Ortiz que tá lá nos Estados Unidos, curtindo as férias com a família e tal, aquela coisa toda, teve seu telefone aí tocado pelo seu agente, o Pitombeira, sinalizando que ele está cada vez mais próximo de se tornar um jogador do Flamengo. Então, segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, mais uma dessas reuniões de Flamengo com representantes do Léo Ortiz terminou com um acordo na base salarial e no tempo de contrato, que seria de 5 anos, 5 temporadas. Agora, o próximo passo do Flamengo para contar com o Léo Ortiz é negociar com o Bragantino, o valor exigido pelo Bragantino, e é nesse molde aí, nesse passo, nesse degrau que o Flamengo se encontra no momento, de ter que se reunir com o Bragantino para discutir, para debater como que será realizado esse pagamento do valor exigido pelo Bragantino, que segundo a notícia é de 6,5 milhões de euros, que daria aí mais ou menos 34 milhões de reais. 6,5 milhões de euros, pouco mais de 34 milhões de reais. A ideia do Flamengo, a proposta do Flamengo, pelo menos nesse momento inicial, é em dividir em no mínimo 3 vezes esse valor, sendo a primeira parcela à vista. Então, é nesse degrau aí que encontra a negociação entre Flamengo, Bragantino e Léo Ortiz. A base salarial, como eu disse, que a gente já teve um acesso aí, eu vou deixar um pouquinho mais para frente, que eu vou tratar disso junto com o De La Cruz. E aí a gente sabe também que além de avançar com o Léo Ortiz, que é a prioridade, é um fato de acordo tanto do departamento de futebol quanto da comissão técnica do Flamengo, que o Léo Ortiz é o melhor nome do mercado nacional para suprir a ausência do Rodrigo Caio e para elevar o nível defensivo do Flamengo, da zaga. Mas também há um outro nome circulando aí no mercado, que é o do Bruno Mendes. O do Bruno Mendes realmente não vai ficar no Corinthians. O contrato dele com o Clube Paulista se encerra no dia 31. E de acordo com o nosso querido jornalista Marco Belo Júnior, ele deixa claro aqui que, encerrado esse período, encerrado o contrato do Bruno Mendes com o Corinthians, ele vai anunciar seu novo clube. Eu não tenho informações de qualquer avanço entre Bruno Mendes e Flamengo. Eu sei que o Flamengo sondou o jogador, ele faz parte do radar do Flamengo, mas não estou ciente de nenhum avanço em relação ao Flamengo. Então, não sei se esse clube que ele vai anunciar depois do término do contrato, ou seja, em 2024, porque o vínculo dele com o Corinthians se encerra no dia 31, não sei se esse clube é o Flamengo, eu não tenho essa informação. Eu tenho informação de que ele faz parte do radar do Flamengo. E caso seja o Bruno Mendes,
para mim, é um claro sinal do Flamengo de que ele mirou em um titular, que é o Léo Ortiz, e outro para compor elenco. Foi até um debate que eu tive hoje com o Alan. O Alan acha, por exemplo, que o Flamengo tem que mirar em 2 titulares, porque ele não confia nem em Léo Pereira, nem em Fabrício Bruno, e nenhum dos nossos zagueiros. Mas, supondo que o Bruno Mendes seja a outra opção de zagueiro, né? A gente sabe que o Flamengo vai ir no mercado em busca de 2 para esse setor, para essa posição. Caso seja o Bruno Mendes, para mim é um claro movimento de foquei no titular e o outro é para compor elenco, né? O Bruno Mendes, para mim, é evidentemente que ele é para compor elenco, então a comissão técnica provavelmente avaliou um dos zagueiros que já fazem parte do plantel do Flamengo como titular para o ano que vem também. Vamos aguardar essa movimentação para ver se o Bruno Mendes realmente vai ser o nome escolhido, mas até o momento eu realmente só tenho a informação de um interesse, de uma sondagem ali, um nome que faz parte da lista e que o Tite, inclusive, tem preferência por outros nomes. Mas sobre o Léo Ortiz, que a gente sabe que é prioridade, né, que é o plano A, temos isso, seriam 5 anos de contrato, então 5 temporadas, por um valor de 6,5 milhões de euros, mais ou menos ali 34 milhões, Flamengo com a ideia de dividir, de parcelar isso em pelo menos 3 vezes, sendo a primeira parcela à vista. Já o De La Cruz, o que a gente tem sobre o De La Cruz é um pouco mais do mesmo, aquilo que a gente já sabe, o Flamengo vai se reunir na semana que vem para tentar avançar ainda mais nessa negociação, mas o técnico do River falou publicamente sobre a possibilidade de não contar mais com o De La Cruz, dele ser vendido, até já num tom de lamentação, eu trouxe aqui aspa para vocês, o que é mais um ponto positivo do Flamengo, né? O que mostra que realmente esse jogador está muito próximo de se transferir do futebol argentino para o futebol brasileiro, até porque também o River foi eliminado da Copa Liga Argentina, que também aproxima ele do Flamengo, e aí o técnico disse o seguinte, aqui ó, eu trouxe para vocês aspa, com o Nico há um compromisso de venda, certamente vão levá-lo. Ele é um dos melhores jogadores da seleção do Uruguai e do futebol sul-americano. Ele é jovem, muito desequilibrante, tem características mistas que podem fazê-lo um jogador ofensivo ou defensivo. Fecha aspas. Eu queria inclusive que o treinador participasse de uma live nossa aqui na Online, porque foi disso que a gente falou hoje. Hoje abordamos aí sobre o tema, eu, o Léo e o Jonas Stelma, sobre o De La Cruz, e a gente falou justamente sobre a infinidade de opções, de variações táticas que esse jogador oferece, né? Seria mais um coringa para esse time do Tite. Então, assim, pode atuar na reserva da Arrascaeta, pode até fazer do Arrascaeta reserva, pode jogar ali o Jonas até falou que prefere ele mais fechado ali pelo meio, jogando mais por dentro. O Léo já botou ele um pouquinho mais lá para a ponta. Dá para jogar junto com a Arrascaeta. Enfim, é um cara que abre um leque de variações táticas e que eu acho que o Tite vai amar brincar com as opções do De La Cruz. Então, eu gosto muito desse jogador, gosto muito do nome dele. E aí, como eu falei que eu ia deixar um pouquinho mais para frente a questão salarial do Léo Ortiz, eu queria justamente pincelar isso para o De La Cruz para já trazer sobre os dois, né? Quem trouxe a informação sobre essas possíveis bases salariais, né, ainda nada oficial, mas quem conseguiu apurar é o nosso companheiro, o amigo aí de profissão Gabriel Reis, e ele trouxe as bases salariais de Léo Ortiz e De La Cruz como o Léo Ortiz recebendo 700 mil mensais e o De La Cruz 1,2 milhão mensal. Então seria ali, que é inclusive o que o Davi Luiz recebe, né? Então pode ser também um movimento de, quem sabe, uma saída do Davi Luiz, porque para você pagar um alto salário, um salário alto desse para o jogador, você tem que tirar de algum lugar. Então você tem que encurtar aí a sua folha salarial, né? Dar um alívio nela, para que você possa investir em jogadores que você considera que possam valer esse valor. Então seria 1,2 mensal para o De La Cruz, 700 mensais para o Léo Ortiz. Não sei se vocês são de acordo com esses valores para os dois. Eu confesso que gosto. Assim, eu não imaginava o De La Cruz recebendo menos de 1 milhão. Acho um jogador de alto nível, de peso mesmo, talvez seja o nome de maior peso dessa janela do Flamengo, apesar de saber que existe uma forte resistência de alguns também. Em lives da S1 a gente debate muito sobre isso. Mas eu acho que vale a pena. E aí eu já quero trazer um desafio para vocês. Esse desafio é como que vocês montariam o time do Flamengo. Vamos supor que veio o Léo Ortiz, De La Cruz, o Flamengo anunciou os dois agora.
e ficaram os outros jogadores. Então, assim, ninguém mais sai, ninguém mais entra, só Léo Ortiz e De La Cruz. Como que vocês montariam o time do Flamengo? Eu trouxe aqui a proposta do amigo Flanálises 12. Ele montaria o time dele assim: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Ou seja, por exemplo, tem muita mudança. A mudança defensiva a gente sabe que vai existir mesmo, por razões óbvias, mas tem muita mudança ofensiva no time do Flanálises, né? Por exemplo, o Tite utilizou mais o Cebolinha não faz parte, o Luiz Araújo também não tá aí, o Bruno Henrique é banco. Então eu quero saber de vocês, quais os times que vocês montariam? Até pra gente pegar esses times e depois debater em lives também, para ver quem concorda com qual, quem montaria semelhante, como que vocês fariam essa montagem aí no lugar do Tite. Finge que o técnico é vocês, então deixa aí que eu quero acompanhar, tô bem curiosa para isso. A última e não menos importante pauta desse vídeo é a reunião do estádio. Como eu disse, né, há cerca de 2 semanas, Landim e representantes da Caixa se reuniram para tratar aí de detalhes, né, tanto da compra e venda do terreno no gasômetro para a construção do estádio próprio do Flamengo, que é um grande sonho do Flamengo e dessa gestão Landim, né? Tem sido a pauta que o Landim mais aparece publicamente para tratar. Acontece que essa reunião não foi muito positiva. O que era para o Flamengo apresentar a sua proposta e falar um pouco mais sobre o seu planejamento, sobre o seu projeto para a construção do estádio, cara, ficou bem abaixo das expectativas. Assim, os representantes da Caixa falaram até, inclusive, para uma fonte ligada ao jornal do O Globo, que foi quem deu essa informação, eles revelaram para o Globo, essa fonte, que, cara, eles não entenderam muito bem o que o Flamengo quer, qual que é a proposta, porque não existia nenhum projeto detalhado sobre a venda, sobre a construção do estádio, essa compra e venda do terreno para a construção do estádio. Ele falou que existe sim o interesse do Flamengo em construir uma arena e um terreno que é de propriedade do banco, né, do banco estatal. Então, só existe essa ideia, esse sonho, mas não há qualquer outro projeto detalhado para a construção, para que isso se torne real. E isso frustrou muito eles. Eu até trouxe aqui também uma parte da matéria para deixar tudo bonitinho para vocês, ó, vou ler. Abre aspas, tá? A reunião, a primeira entre o Flamengo e a Caixa, ocorrida há 2 semanas para discutir seu estádio na zona portuária do Rio de Janeiro, foi considerada frustrante pelo banco. Motivo: o clube, representado por Rodolfo Landim, não tinha qualquer projeto detalhado, só tem um plano de erguer uma arena num terreno que pertence à Caixa. Aspas. Não ficou muito claro o que eles querem. Eles, Flamengo. Fecha aspas. Dizia uma pessoa com acesso às informações. Então, essa daí também é uma novela, né, que ela se estende mais do que qualquer jogador, qualquer tentativa de contrato. Se não uma das maiores, se não for uma das maiores, a maior. Se não for a maior, uma das maiores novelas da história do Flamengo. É um grandíssimo sonho. Eu, particularmente, acho que o Landim não vai conseguir cumprir isso no prazo em que ele diz que vai tentar cumprir. A gente sabe também que existe um movimento do Landim de tentar convencer, é o momento atual dele, inclusive, de tentar convencer sócios a vender uma parte para a SAF, né? Então isso tem gerado muita resistência interna, também muita resistência por parte de torcedores. Eu sou resistente a essa ideia, por exemplo. Então a gente sabe que isso aí ainda vai dar também muito pano para manga, ainda falaremos muito sobre isso, mas a primeira reunião não foi muito positiva. E por hoje é só, né? Como eu disse, notícia em ritmo de domingo, o domingo em ritmo de domingo. Tenho certeza que amanhã às 7 horas da manhã o meu parceiro Jonas Estelma já vem com um bando de notícia para vocês, muita coisa mesmo. Eu volto aqui no final do dia também com as outras atualizadas, eu acho que vai ter muito, a gente sabe que o Flamengo tem algumas reuniões marcadas aí para a semana que vem, então promete ser uma semana agitada e decisiva. E às 11 também teremos lives diárias em que a gente conta com a participação de vocês para que a gente possa debater um pouco mais sobre esses assuntos. Então, conto com vocês aqui amanhã às 7 horas, não só da manhã, mas da noite também.